Olá, me chamo Emily, sou graduanda em Letras Português e Inglês pela Universidade de São Miguel. Estou no 7º período e neste vídeo trago a aula introdutória de literatura brasileira, voltada especificamente para as turmas do 3º ano do ensino médio. Então, estaremos falando um pouco sobre o pré-modernismo, que é este período de transição entre o simbolismo e o modernismo, né? Esse período que vai ali compreende de 1902 até 1922. Lembrando que, de acordo com a crítica literária, né, o pré-modernismo ele não é considerado uma estética, um movimento literário propriamente dito. Isso porque não existe uma unanimidade, né, nas características dos autores aí que escrevem neste período. Além disso, é um período muito marcado pelo sincretismo estético, ou seja, há muitas influências ainda de características de outras estéticas literárias, como o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Então não vamos chamar o pré-modernismo de movimento estético literário, mas sim de um período cultural. Então na introdução eu coloquei o seguinte aí sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo na literatura brasileira compreende o período cultural que vai dos primeiros anos do século XX, mais especificamente ali do ano 1902 até 1922, quando ocorreu a Semana de Arte Moderna, marco que assinala o início do modernismo no país. Vamos falar agora um pouco, né, do contexto histórico. Na Europa, nós vamos estar passando ali pela Primeira Guerra Mundial, né, a Grande Guerra de 1914 até 1918. Aqui no Brasil especificamente, vamos ter a República do Café com Leite, então o poder político e econômico ele vai estar centrado ali nas mãos dos cafeicultores paulistas e dos pecuaristas mineiros. Vamos também ter a eclosão de vários conflitos sociais, então a população vai começar a mostrar sua insatisfação perante a República, né? A República não foi tudo aquilo que eles imaginavam que fosse, então vamos ter várias regiões eclodindo movimentos populares. Então na região sudeste nós vamos ter a revolta da chibata, a revolta da vacina, aqui no nordeste a guerra de Canudos, na região sul, né, a revolta de contestados. Vamos ter também o declínio acelerado da cultura canaveira do Nordeste, então o açúcar nordestino ele não vai conseguir competir, né, com o café paulista, então o Nordeste vai entrar no processo de esquecimento, de abandono. Vamos ter também a modernização, a urbanização e industrialização de São Paulo, que por um lado vai trazer benefícios e por outro vai gerar uma acentuada desigualdade social. Vamos ter o surgimento das primeiras favelas aqui no nosso país, também o desembarque de muitos imigrantes, principalmente vindo da Europa, ali, né, especificamente da Itália. Esses imigrantes, eles vieram substituir, né, a mão de obra escrava, porque os escravos, como vimos no vídeo anterior, desde que conseguiram sua liberdade, né, em tese, não foram dadas a eles oportunidades para que eles pudessem de fato se integrar no meio social. Então agora vai ser ainda mais perceptível esse processo de segregação, de marginalização, né, dos escravos aí nos grandes centros urbanos. Trouxe algumas características também, lembrando que essas características não estão para todos os autores, mas percebemos sim aí com certa frequência nos textos ditos pré-modernistas. Vamos ver que no pré-modernismo há esse desejo, essa valorização muito daquilo que é nacional, e aí vai aparecer o regionalismo, né? Então vai se destacar muito os costumes, as tradições de cada uma das regiões brasileiras de forma específica. Então vai aparecer na literatura o homem agora local. Também vamos ter a denúncia da realidade social, algo que já acontecia lá no realismo, mas que agora lá era de uma perspectiva muito universal. Agora vai aparecer local. Então cada autor na sua região vai tecer suas críticas, vai denunciar a realidade social na qual ele está inserido, né? Vamos também ter a retratação de figuras marginalizadas, então aquelas figuras que estavam à margem da sociedade, que não tinham voz, que não apareciam na literatura, como o caboclo, o sertanejo, o caipira, o bêbado. Essas figuras agora vão ser os grandes protagonistas dos textos, né, pré-modernistas. Um nacionalismo crítico que diverge, portanto, daquele nacionalismo ufanista que tínhamos na primeira fase do romantismo, né? Agora não, vão se mostrar os aspectos negativos, a fome, a miséria, as injustiças, as discriminações sociais e essa busca por uma linguagem coloquial, uma linguagem mais simples, mais fluida, mais próxima do linguajar, né, do povo, né? Então a linguagem que, portanto, vai romper, vai transgredir a norma culta, padrão da língua, e aí vai aparecer no texto gírias, expressões populares. Lembrando que isso aqui não estão para todos os autores. Quando a gente fala de pré-modernismo, falamos do estudo aí de pelo menos, né, 5 autores. Neste vídeo vamos falar de 4, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto e Monteiro Lobato. E no próximo vídeo vamos nos debruçar na obra, né, do único poeta desses 5, que é Augusto dos Anjos. Então começamos
Começando com Euclides da Cunha, vamos ter uma obra marcada aí pelo forte determinismo lá do Taine. Então ele acredita que o homem, né, ele é fruto do meio no qual ele está inserido, da sua etnia, da sua raça e também do momento histórico, né? Então, Os Sertões, que é a sua grande obra aí de 1902, ele vai dividir essa obra nesses 3 momentos. Então, na primeira parte, né, a Terra, ele vai falar dos aspectos geográficos, o relevo, o clima, a vegetação do sertão nordestino. Depois ele vai falar sobre o homem numa perspectiva bem sociológica, bem antropológica, né? Então vai ressaltar os costumes, os hábitos desse homem sertanejo. Daí surge a sua grande frase: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E por fim ele vai falar da luta, do cenário ali de guerra e de pós-guerra, né? A Guerra de Canudos, que disseminou boa parte ali da população nordestina. Também ele vai conseguir unir nas suas obras a literatura e a história, até pela sua formação, né, profissional. O Euclides da Cunha era um grande jornalista, né? Os Sertões é, antes de tudo, um relato histórico e diferente, quebrando com aquelas características que nós vimos agora há pouco, né, a linguagem complexa. Então ele vai ter um vocabulário bastante rebuscado e não a linguagem simples. Depois nós temos o Graça Aranha, ele que não é uma figura tão expressiva no que tange a literatura em termos literários, mas ele é muito importante, principalmente para o próximo movimento que vamos estar, que é o modernismo. Ele é um dos intelectuais, um dos que vai ter uma participação muito efetiva na Semana de Arte Moderna. Em termos literários, ele vai tematizar sobre a imigração alemã, especificamente no estado ali do Espírito Santo, né? Lembra, o fluxo migratório no período pré-modernista é muito intenso, e ele vai denunciar também o preconceito racial, vai tratar sobre a miscigenação, sobre a superioridade racial. Então nessa obra aí, Canaã, né, de 1902 também, ele vai trazer 2 protagonistas, um que acredita, um que apoia, na verdade, a miscigenação, a mistura das raças, e outro que vê na miscigenação um atraso, que acredita na superioridade europeia, que acredita que os europeus não devem se misturar com outros povos para não dar origem a uma dita cultura, um dito povo, né, inferior. Então veja que ele vai tratar de temáticas muito pertinentes em suas obras. Também depois temos o Lima Barreto, né, ele que vai criticar muito o nacionalismo ufanista lá do romantismo, por exemplo. Sua grande obra é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, e ele vai fazer isso através da figura do Major Quaresma, né, que é essa figura que acredita que os verdadeiros brasileiros são os indígenas, que acredita que as pessoas deveriam falar o tupi-guarani, porque o português não é a língua dos brasileiros, de fato. Ele tem várias propostas bem radicais, né? Ele é considerado um louco pela sociedade, e o Lima Barreto vai dar para esse personagem um triste fim, um fim trágico. Então ele acaba no final do livro, né, sendo visto como um traidor ali do governo do Floriano Peixoto, sendo preso, e mais alguma coisa que eu não vou falar aqui. Mas assim, é uma obra muito interessante e que vai tecer crítica a esse nacionalismo exacerbado que não levou o Major Quaresma para lugar nenhum, como ele próprio mesmo reconhece ao final do livro, né? O Lima Barreto também vai combater já nessa obra o preconceito racial. Ele, né, que além de ser negro, filho de pais mestiços, vivenciou isso durante toda a sua vida e vai trazer para a discussão também na sua obra, sempre utilizando do humor, da ironia, do sarcasmo, né? Então a gente consegue sim dar várias gargalhadas lendo esta obra. E uma linguagem coloquial. Ele foi muito criticado, principalmente pelos parnasianos, por trazer essa linguagem mais popular, né, mais próxima ali da linguagem coloquial, por não seguir, né, os padrões linguísticos ali da elite culta da época. E finalmente vamos falar de Monteiro Lobato, né? Ele que é o nosso grande nome aí da literatura infanto-juvenil, mas ele é inserido aqui no pré-modernismo por conta do seu regionalismo, né? Então Monteiro Lobato, ele vai nos apresentar em seus livros, né, o Brasil rural, especificamente os vilarejos ali do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Além disso, nessa obra do Peixe também, ele vai trazer uma denúncia das mazelas sociais muito grande, especificamente do descaso, né, das autoridades políticas da época em relação a esse Brasil rural. Então se voltava muito para o Brasil urbano e a parte rural estava sendo deixada de lado. Para isso ele cria, né, a figura do Jeca Tatu, que é essa figura de um caipira, de um proprietário, de um trabalhador rural, né, que vivia em péssimas condições, miséria, na pobreza, né, que vivia ali extremamente magro, né, doente, ele tinha amarelão, enfim, uma figura muito caricata,
mas que mostra esse descaso, então, das autoridades da época, da classe intelectual com esse Brasil rural, com essa camada social, que eram as pessoas que viviam no campo, né, que eram vistas aí como retrógrados. E ele vai fazer isso através dessa obra Urupês. No próximo vídeo estaremos falando, então, sobre, né, o poeta Augusto dos Anjos, que é o único poeta destes 5 autores que estamos tratando aqui do pré-modernismo.